E aí, quarto ano, beleza? Quarto ano, a gente tá aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. Ó, a hashtag sextou com esse frio, né? Mas a gente tá aqui para nossa aula de história, ok? Na nossa aula de história, a gente vai abrir lá na página 84, no textinho A Divisão do Território Brasileiro. Na aula passada, a gente viu que os portugueses, né, entre os anos de 1500 e 1530, os portugueses, eles não se fixaram nas terras descobertas. Então, eles não ficaram aqui. Logo quando eles encontram, né, o Brasil, eles vão, depois continuam sua viagem lá para as Índias Orientais, depois que eles vão voltar para conhecer o território novo que eles encontraram. Então, eles não ficam aqui. Né, eles organizaram as feitorias. Lembram que eram as feitorias? Eram como se fossem armazéns, onde eles armazenavam os produtos que eles exploravam, que eles retiravam aqui do Brasil, em especial o pau-brasil. Né, eles deixavam nessas feitorias até que os barcos portugueses viessem e levassem esse produto lá para Portugal. Ok? Bom, então organizaram as feitorias e exploravam o pau-brasil, enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Então, comerciantes, né, de outros reinos europeus, eles vinham também para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo, de encontrar produtos valiosos que eles pudessem retirar daqui e levá-la para a Europa, tá? Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares do litoral. Então, um desses reinos, né, desses comerciantes, né, desses reinos, que vieram aqui para o Brasil foram os franceses. Eles aproveitaram que a costa brasileira, né, ela é muito grande, como a gente tem visto em geografia, e eles se instalaram lá, né, onde eles exploravam, eles retiravam, né, produtos aqui do Brasil para levar para a Europa, por conta que os portugueses, entre os anos de 1500 e 1530, eles não estavam povoando o território brasileiro, havia poucos portugueses aqui, tá? Então eles só instalaram as feitorias, onde eles retiravam, onde os indígenas trabalhavam para eles, retiravam esse produto, né? Levavam até as feitorias, que eram como se fossem armazéns, e lá, né, eles esperavam os navios portugueses chegar para levar esse produto para a Europa. Então esse território ele não era habitado por portugueses, a maioria da população era indígenas. Tá? Então, por conta dessa não habitação dos portugueses no território que hoje a gente conhece como Brasil, os franceses, né, que é um exemplo, eles vão se instalar na costa brasileira, onde eles também vão fazer a mesma coisa, de retirar produtos valiosos e levar lá para o continente europeu para poder vender e gerar riqueza. Ok? Por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflito e, nos momentos de combate, contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Então, por conta disso, portugueses e franceses eles entraram em conflitos, né, eles guerrearam, entraram em combate, né, porque os portugueses, esse território era deles, e os franceses queriam uma parte desse território. Então, por conta disso, houve conflitos. E os indígenas ajudavam tanto os portugueses como ajudavam os franceses. Havia tribos indígenas que eram rivais entre si, certo? Lembra que eu falei para vocês? Os indígenas, eles não eram iguais, né? Eles possuíam culturas diferentes. Consequentemente, alguma cultura, às vezes, não se dava muito bem com a outra. Tá? Então, às vezes, uma tribo não se dava muito bem com a outra. Então, uma tribo ajudava os franceses e a outra tribo ia lá e ajudava os portugueses, tá? Então, olha só essa imagem aí, ó. Batalha naval entre portugueses e franceses na costa brasileira. Gravura de Theodore de Bry, né, do século XVI. Então, olha só essa imagem, que interessante, né? Na costa brasileira, um conflito entre portugueses e franceses, tá? Por conta desse território. Os portugueses, né, alegando que esse território pertencia a eles, e os franceses querendo uma parte, né? Querendo uma parte porque tinha produtos aqui que também interessavam aos franceses, ok? Bom, em 1534,
depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão das terras que a coroa portuguesa considerava suas, os portugueses decidiram povoá-la, transformando o Brasil numa colônia. Então, em 1534, né, a partir desse ano, depois de muitos conflitos, né, e por conta da tentativa de invasão, né, das terras que os portugueses consideravam como sua, eles vão decidir povoar, tá? Povoar, trazer gente de Portugal para morar no Brasil, e eles vão transformar então o Brasil numa colônia. Mas, tio Lucas, o que é colônia? Olha só, colônia é um território conquistado e dominado por um país ou povo que tem o objetivo de explorá-lo permanentemente. O colonizador impõe aos habitantes da colônia os seus costumes e a sua religião, tá? Então, colônia ele é um território que ele é conquistado por algum país, tá? Por alguma nação. E aí esse povo, né, que conquista esse território, eles têm o objetivo de explorar, de retirar as riquezas que tem nessa terra, tá? Para que eles pudessem gerar lucros a partir dela, de explorar a mão de obra, né? Explorar as pessoas que vivem nessa terra. Além do mais, o colonizador, né, o dono dessa terra, ele vai impor aos habitantes que moram nessa terra que eles estão explorando os seus costumes, a sua religião, a sua cultura. Tá? Então, o colonizador ele toma para ele essa terra, tá? Ele vai pegar para ele essa terra, ele vai explorar tudo que tem nela. Além do mais, a população que morava nessa terra que ele pegou para ele, ela vai ser obrigada, né, a lidar com os costumes, com a religião, com a cultura do colonizador. Beleza? Vamos lá então. As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias. Então, para colonizar, para povoar o Brasil, o rei de Portugal ele vai dividir o território brasileiro em diversas faixas de terra. Então, olha o que ele vai fazer. Naquele período, eles ainda não conheciam todo o território brasileiro. Então, eles não conheciam essa parte aqui ainda, tá? Então, essa parte que eles conheciam, o rei de Portugal ele vai dividir, tá, o território brasileiro. Olha só, ele vai dividir, vai colocar linhas, ele vai demarcar o território brasileiro. Vou voltar aqui já que a gente volta nesse mapa. Certo? Em diversas faixas, que vão ser chamadas capitanias hereditárias. Então, essas diversas faixas aqui são chamadas de capitanias hereditárias. Então, ele vai dividir, né? Ele vai dividir o território brasileiro em diversas faixas, que são chamadas de capitanias hereditárias, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar suas riquezas. Então, ele vai doar, ele vai dividir, né, o território brasileiro em faixas, e essas faixas territoriais que ele divide o território brasileiro, ele vai doar para quem tivesse condições de ocupar, né, de viver lá e explorar suas riquezas, tá? Explorar a riqueza que tinha lá. Elas receberam esse nome porque eram governadas por um capitão-mor, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas. Além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente de pai para filho. Então, quando o rei, né, ele vai doar essas faixas de terra para as pessoas, né, que tinham poder econômico para ocupar e explorar essa terra, essa pessoa que fica com essa terra ele vai se chamar capitão-mor, tá? E o capitão-mor, ele pode, né, ele além dessa propriedade virar, né, de ficar para ele essa terra, ela pode ser transmitida de pai para filho, né? Ela pode ser transmitida de forma hereditária. Então, por isso, capitanias, tá? Que vem da palavra capitão-mor, quer dizer, então, que quem manda naquela capitania é o capitão-mor, e hereditárias, porque pode ser passado de pai para filho, tá? Então, as capitanias hereditárias vão ser divisões do território brasileiro por faixas, onde cada faixa vai ficar para um capitão-mor. Esse capitão-mor, ele pode passar, né, de forma hereditária, né, de pai para filho, essa terra que ele tem.
ele recebeu da coroa portuguesa. Aquele que ganhava a terra, o donatário, recebia o título de capitão-mor, uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Então, aquele que ganhava a terra, né, o donatário, que também, no caso, o donatário é aquele que recebe a terra, tá? Que vira o dono da terra, que aí depois ele vai receber o título de capitão-mor. Tá? Então, capitão-mor e donatário vai acabar sendo a mesma pessoa. Então, ele vai receber esse título, ele vai se transformar o capitão-mor daquela capitania. Ele vai receber uma carta de doação da coroa, né, onde vai dizer que a coroa portuguesa doou a esse capitão-mor, a esse donatário, né, aquela faixa de terra. E ele vai receber uma lista de direitos e deveres. Então, olha só. Entre os deveres estavam pagar impostos à coroa portuguesa, fundar vilas e povoados, combater os índios hostis que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados e construir casas. Os donatários também eram obrigados a plantar cana-de-açúcar. Então, esses eram os deveres do capitão, né? Do donatário, do capitão-mor. Então, ele tinha que pagar imposto para a coroa portuguesa sobre aquela terra que ele ganhou. Ele tinha que fundar vilas e povoados, tá? Porque, lembra, a intenção era que Portugal habitasse, começasse a povoar o território brasileiro, para que ninguém mais viesse tentar pegar o território que eles tinham roubado dos índios, tá? Então, ele também tinha que combater os índios hostis, né, os índios que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados, e também eles tinham que construir casas, porque, novamente, eles tinham que habitar, eles tinham que povoar o território brasileiro. E, além disso, os donatários, né, os capitães-mors, eles eram obrigados a plantar cana-de-açúcar. E olha só, o açúcar era um produto muito procurado e valorizado na Europa daquela época. As atividades que envolviam sua produção, desde a plantação da cana aos centros de moagem, ajudavam não só a ocupar, mas também a defender o território, tá? Então, o açúcar ele era um produto muito procurado e valorizado na Europa naquela época, e por conta disso, né, as pessoas elas plantavam, elas faziam atividades relacionadas ao açúcar, tá? E quando eles plantam, né, eles fazem uma plantação de cana-de-açúcar, tá? Para depois se produzir o açúcar a partir dessa cana, era uma forma, né, de ocupar aquele território, porque se eles vão plantar, eles têm que esperar, têm que ficar um tempo nesse território até eles colher os frutos. Então era uma maneira de ocupar e de defender aquele território. Então por isso que eles eram obrigados a plantar cana-de-açúcar, tá? Bom, agora, entre os direitos dos donatários estavam governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-las, criar regras para as vilas e povoados e escravizar índios. Então esses eram os direitos dos donatários, dos capitães-mors, né? Então eles podiam, né, governar aquela capitania, distribuir, né, uma parte das terras para quem eles quisessem, né, quem tivesse interessado e pudesse ajudar no cultivo, na ocupação daquele território. Eles podiam criar regras para as vilas e para as cidades que estavam sendo fundadas, e eles também tinham o direito de escravizar índios, de colocar os índios para trabalhar para eles. Olha só. Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram de maneira de que o rei de Portugal e seus auxiliares pretendiam. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de um donatário. O rei doou 12 das 14 capitanias criadas, mas apenas 2 prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, não foram todas as capitanias que deram certo, tá? Eles, olha só, tinham 14 capitanias hereditárias e eles doaram 12, tá? Então, dessas 14 capitanias que foram criadas, apenas 2 que prosperaram, né, que deram certo, que foi a capitania de Pernambuco, olha só, a de Pernambuco, que está aqui, e a capitania de São Vicente, que está aqui, tá? Foi só essas 2 capitanias que deram certo, que prosperaram. No mapa a seguir, observe como foi a divisão do Brasil em capitanias.
Veja também onde se plantavam cana-de-açúcar e onde se explorava o pau-brasil. Então essas são as capitanias hereditárias que foi fundada, que foi feita aqui no Brasil. As únicas que deram certo, como eu falei para vocês, é a de Pernambuco e a de São Vicente. E além do mais, olha só na legenda do mapa. Tudo que está, né, mais clarinho é onde ele tinha pau-brasil, certo? Onde o pau-brasil era explorado. E tudo que está de laranja é onde se plantava cana-de-açúcar. E olha só, tanto na capitania de Pernambuco como a capitania de São Vicente se plantava cana-de-açúcar, tá? Bom, agora na atividade. Sobre as capitanias hereditárias, é correto afirmar que vocês vão assinalar a alternativa correta. E depois, na 2, recorra ao que aprendeu sobre as capitanias hereditárias e preencha o esquema. Então, o Brasil foi dividido em distribuídas aos que tinham os direitos e os deveres, tá? Então, vocês vão completar a partir do textinho das capitanias hereditárias. E, por fim, na número 2, volte ao tópico, né? Então, volte ao textinho. As capitanias hereditárias, da página 85, pinte de vermelho os deveres dos donatários e de azul os direitos, tá? Então, vocês vão voltar aqui no textinho da página, né, 84 e 85, da página 85, e vão pintar os deveres e os direitos, né? Os deveres de vermelho e os direitos de azul. Então, pessoal, só para a gente resumir a nossa aula, né? A gente viu que entre os anos de 1500 e 1530, os portugueses, né, eles apenas vinham aqui, retiravam os produtos que estavam nas feitorias e voltavam para Portugal. E isso estava causando um grande problema, porque outras nações europeias estavam vindo aqui, né? Um exemplo é os franceses, tanto que isso aconteceu até conflito entre esses dois povos. Além do mais, a gente viu, né, que por conta disso, com a necessidade, né, de ocupar o território brasileiro para que outras nações não viessem, o que o rei de Portugal vai fazer? A partir do ano de 1534, ele vai decidir povoar o Brasil e vai transformar esse território em uma colônia, ou seja, ele vai pegar para ele esse território, vai falar, agora aqui é meu, agora vocês vão ter, né, que me obedecer. Minha religião que vai predominar, meus costumes, tá? E eu vou explorar a terra de vocês. E para, né, povoar, uma das maneiras que ele encontra para povoar, né, para colonizar o Brasil, é dividido em capitanias hereditárias. Ele vai doar porções de terra para quem tivesse condições financeiras de ocupar e de explorar essas riquezas dessa terra, tá? E além disso, essa capitania ela vai ser doada para um donatário, que vai receber o título de capitão-mor. Esse capitão-mor, essa capitania ela fica hereditária, né? Ela pode, quando ele morre, enfim, essa capitania vai ser passada para o seu filho. Então é uma capitania hereditária por conta disso, porque quem governa é o capitão-mor e ela é hereditária, ela é passada de pai para filho. Além do mais, né? Quando ele recebe essas capitanias, ele recebe também uma carta de doação, né, dizendo que a coroa portuguesa doou para ele essa terra, e também uma lista de direitos e deveres, certo? E a gente viu, né, que das 14 capitanias, apenas 2 prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história dessa sexta-feira. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vejo vocês mais tarde para a nossa aula ao vivo, onde eu quero que vocês tirem as dúvidas, perguntem, né, questionem. Se ficou com alguma dúvida, anota, né, num post-it, anota na apostila e me pergunta. Beleza, pessoal? Então eu vejo vocês mais tarde na nossa aula ao vivo, tá? Até mais. Tchau, tchau.